Queridos amigos e amigas, nossos cumprimentos, nossas saudações. Quero cumprimentar especialmente os queridos amigos da Sociedade Beneficente Espírita Vinha de Luz, da região de Gravataí, região metropolitana de Porto Alegre. Quero cumprimentar os amigos dessa instituição, para a qual essa palestra, essa mensagem está sendo encaminhada. Quero cumprimentar todo o corpo de trabalhadores dessa casa querida, que eu estou tendo aí a oportunidade de conhecer, mesmo que de natureza online, e quem sabe futuramente conhecer de forma presencial, na pessoa especialmente de Fabrício Corrêa Simões. O Fabrício foi o porta-voz da casa, foi o representante da instituição, através de quem a casa manteve contato conosco e formulou o convite para essa palestra, para essa atividade, e registrar aqui a paciência e a tolerância do Fabrício. Fabrício, Deus abençoe sua tolerância, sua paciência. Ele me contactou por volta lá de julho, agosto, mais ou menos esse período, e eu estava muito assoberbado. Ele me deixou à vontade, com autonomia, para ter o tempo de gravar e enviar a palestra, se fosse o caso. A minha agenda de compromissos do ano já estava bastante assoberbada, praticamente já não estava pegando mais compromisso nenhum, e o Fabrício teve muita tolerância, muita compreensão, muita paciência conosco, de esperando no nosso tempo, no nosso ritmo. E apesar de toda a sobrecarga, eu me pontifiquei e dei minha palavra que iria transmitir essa mensagem. Estamos fazendo agora, depois de certo tempo, e faço votos que essa mensagem seja útil de alguma sorte. Também me coloco à disposição nesse ano corrente de 2021, porque o Fabrício me contactou em julho, só para deixar registrado, em julho de 2020, né? Mas nesse ano de 2021 eu me prontifico, graças a essa demora, né, em função dessa demora, eu me prontifico a estar novamente com vocês, caso haja agenda para vocês e para nós também, inclusive numa transmissão ao vivo, né? Porque estamos ainda agendando os compromissos, e eu vou naturalmente entrar em contato aí com o Fabrício, vou combinar com ele. O tema que nos foi sugerido é o tema idealismo cristão e espírita. Lord Byron, o famoso poeta britânico, escreveu oportunamente, ele que era muito inspirado, que tudo aquilo que existe já foi uma ideia, já passou pela cabeça de alguém, já foi um pensamento. Tudo aquilo que o homem contempla, tudo aquilo que é obra da construção humana, por mais grandiosa que seja, por mais visceralmente estrutural, já foi uma ideia. Se olharmos para um arranha-céu, para um templo grandioso, para uma cidade urbanizada e totalmente estruturada, tenhamos a certeza de que um dia tudo aquilo foi uma ideia. Antes de se tornar a construção material que foi, passou pelo pensamento. Foi um pensamento. E esse pensamento foi materializado em manifestações concretas. Essa frase de Lord Byron é uma ótima introdução ao nosso tema, porque de alguma forma sintetiza e resume a proposta que iremos desenvolver em cima do conceito de idealismo. A palavra idealismo não é tão simples assim como normalmente, costumeiramente, a gente usa no senso comum, nas expressões populares. Tem um caráter ou uma conceituação mais geral, mais popular, que as pessoas usam. É o idealista, é uma pessoa idealista, ou seja, uma pessoa sonhadora, uma pessoa romântica. Esse é o termo que é usado comumente. O que não deixa de ter também um aspecto de verdade e de ter, nas suas origens mais profundas, relação com esse conceito mais profundo, com essa ideia mais profunda da palavra original. Essa ideia popular é resultado, é reflexo, é efeito do conceito original, do conceito inicial ou do conceito filosófico mais denso. Mas o conceito de idealismo, como nós dissemos, é um conceito que remonta à tradição filosófica das mais profundas. E, aliás, é tão profundo, tão complexo o conceito, que não se sabe direito localizar aonde é que
esse conceito filosófico, em termos de filosofia agora, e não no conceito popular de romântico de sonhador, ainda que a gente vai ver que tem relação, que tem relacionamento na origem da estrutura filosófica, mas não se consegue localizar aonde é que, por primeira vez, se abordou a teoria filosófica chamada idealismo. Quando foi que, em primeiro momento, na primeira oportunidade, em primeiro ensejo, esse conceito filosófico, essa teoria, ou esse sistema filosófico chamado idealismo, ou essa perspectiva de mundo, essa visão de mundo, por primeira vez, é abordado na história da filosofia? Porque o idealismo é abordado em algumas tradições filosóficas, e essas tradições filosóficas, todas elas, têm, portanto, essa mentalidade que é chamada idealismo. Então não é só uma teoria, uma escola filosófica, mas é uma forma de entender o mundo que várias escolas filosóficas, em alguns momentos, assumiram essa mentalidade. O que torna essas escolas filosóficas portadoras de uma perspectiva de mundo idealista, né? Ou seja, que abraçaram um certo idealismo, ainda que na tradição filosófica não há um idealismo só, há vários idealismos, há idealismos distintos de diversos autores. Mas, apesar de ser difícil localizar, nós podemos dizer que o idealismo, por exemplo, aparece sobretudo na obra de Platão. Na obra de Platão, a mentalidade idealista aparece, especialmente na obra República, por exemplo, em toda a obra de Platão, já que, basicamente falando, Platão falava de um mundo das ideias e de um mundo dos sentidos, né? E que o mundo das ideias seria um mundo ideal. Olha a palavra ideal. Ideal no sentido de idealizado, mas no sentido ideal, no sentido da ideia, do psiquismo, né? Que era um mundo causal, portanto, um mundo que antecede o mundo das formas, o mundo físico, e nesse sentido não é apenas o mundo das ideias no sentido espiritual, mas no sentido do mundo do psiquismo, o mundo do pensamento. Há uma fala de Sócrates que Platão transcreve, que Platão enuncia na obra República a respeito de, por exemplo, um regime político ideal, que uma espécie de democracia ideal, democracia que era um tema tão ventilado da Grécia Antiga, né? E numa espécie de sistema de poder de político que era mais justo, que era, portanto, idealizado, né? E aí há uma conversa de Sócrates com outras pessoas, com outros discípulos, e os discípulos falaram que aquilo não existia, que aquilo não se encontrava no mundo, que não havia uma república, que não havia uma democracia igual àquela, e Sócrates teria respondido: se existe no plano das ideias, por que não pode um dia se concretizar no plano concreto? Ora, se existe, portanto, na ideia, no psiquismo, é porque existe em algum lugar. Por que um dia essa ideia não pode se tornar realidade, não pode se concretizar? Essa é a base, essa é uma das sementes, digamos assim, do idealismo enquanto sistema filosófico, né? Enquanto proposta filosófica. Como eu disse, é muito difícil localizar onde começa essas teorias filosóficas que têm como base a força das ideias em relação ao mundo material, né? Ou então um certo conjunto de crenças que idealizam, portanto, que mentalizam formas ou propostas ideais para se colocar em prática no mundo concreto, né? Portanto, a predominância ou a valorização mais de um ideal, de uma ideia, do que necessariamente do mundo realista, do mundo real, né? O mito da caverna, por exemplo, de Platão, que seria uma espécie de parábola ou de metáfora que ele contou para falar da grandeza do filósofo e da iluminação que o filósofo era portador, ali representado na figura de Sócrates, fala mais ou menos nessa ideia, né? Nesse conceito de que as pessoas estavam ali amarradas, enclausuradas, olhando apenas para o interior da caverna, que estava tudo escuro, e via algumas formas por conta da luz de fora da caverna que refletia, então as formas estavam distorcidas, né, estavam alteradas. Né? Alguém se liberta, vai lá, visualiza, acessa a verdade, acessa o mundo real, etc., e volta para contar para aqueles que ainda estão na ignorância, que estão sem luz, que estão, portanto... Essa metáfora tem várias interpretações, tem vários vieses, desde o viés espiritual
Há um viés psicológico, daí Jung mais tarde elaborou o conceito de sombra, talvez influenciado pelo mito da caverna de Platão, um arquétipo da sombra, né? Portanto, do desconhecimento, da inconsciência, né? Tudo aquilo que está na sombra, tudo aquilo que está na escuridão, não é consciente, não é, portanto, visto, visualizado, né? Até viés interpretativo do mito da caverna de Platão na educação, né? Aluno é ser sem luz, né? Ou seja, é um ser desprovido ainda de luz, a luz do conhecimento, né? E assim por diante, né? Então o mito da caverna de Platão fala um pouco disso, fala das ideias que se refletem, as ideias é como se fossem essas formas que se refletem, que se manifestam de maneira distorcida, e a gente vê no fundo da caverna o reflexo dessas ideias deformadas. A própria essência a gente tem só na ideia, a gente mentaliza a ideia, mas a realidade é outra coisa. Eu vou ilustrar aqui de uma forma mais simples. Quando alguém vai construir uma cadeira, por exemplo, uma cadeira como essa que eu estou sentado, quando alguém vai construir, tem na mente uma ideia dessa cadeira. Se a pessoa é bem habilidosa, se a pessoa tem uma capacidade, uma destreza, um domínio na técnica, pode fazer a coisa bem próxima ou praticamente idêntica àquilo que ele pensou. Mas existe uma cadeira que está no plano das ideias e que talvez em grande medida seja inatingível, né? E existe aquela que a gente coloca em prática, que a gente tenta concretizar no mundo chamado das formas, no mundo chamado sensível, no mundo chamado aí das manifestações visíveis, né? Então, eu tenho algo que é do plano das ideias, né? Essa cadeira que eu tenho na minha cabeça nem sempre é a cadeira que eu construo. Né? Aliás, nem sempre não, nunca é, porque mesmo que eu consiga construir igual àquela que eu pensei, mas aquela que está no plano concreto não é aquela que eu pensei, é uma outra cadeira, é uma outra cadeira, e porque essa cadeira é inatingível, né? Tá no plano das ideias, né? Então, e só existe uma cadeira no plano material, no plano concreto, porque existe uma cadeira no plano das ideias. E existe uma ideia de cadeira, que foi a forma que deu origem à cadeira material. Então, o que Platão falava é que a gente vive no mundo das formas, o mundo dos sentidos, e esse mundo dos sentidos, a gente visualiza as coisas de maneira distorcida. E tudo aqui está distorcido. Mas as ideias são mais puras, as ideias são mais aperfeiçoadas. Tudo aquilo que está no plano das ideias é mais aperfeiçoado. E aquilo que está no mundo dos sentidos é uma deformação, é um aspecto pálido, é um reflexo pálido, é uma xerox de má qualidade, é uma cópia imperfeita das formas que existem no plano idealístico, no plano do pensamento, no plano das ideias. Antes de Platão, havia uma discussão entre alguns filósofos sofistas, alguns pré-socráticos, a respeito daquela dualidade entre aparência e essência, o que é essência e o que é aparência. Havia muita discussão disso, né? Inclusive, a célebre oposição filosófica, eles não chegaram a discutir, porque eles moravam relativamente longe um do outro, né? Mas entre Heráclito e Parmênides, né? Heráclito que dizia que tudo muda, que tudo se modifica, né? A única coisa que permanece de maneira constante é a própria mudança, dizia Heráclito, né? Então tudo está em modificação, tudo está em transformação, tudo está em alteração, e a mudança é a única coisa que é permanente, porque tudo muda, né? Aquela velha história que Heráclito colocou de o sujeito não entra no mesmo rio nunca, né? Porque quando ele vai entrar de novo, nem o rio é o mesmo, nem ele é o mesmo, né? Nem ele é o mesmo homem, nem o rio é o mesmo, né? Então, tudo está mudando, né? Ocorre que a gente não vê isso. Então, as células do meu corpo estão se modificando, estão se alterando, os cabelos aqui, o cabelo da cabeça está crescendo, né? Ao longo dos dias, das semanas, o cabelo cresce, mas eu não percebo. Eu estou envelhecendo. Já Parmênides, que era um opositor, viviam de cidades distantes, eu não estou me lembrando agora da cidade que ele morava, mas era diferente da cidade de Heráclito. Parmênides dizia que tudo é. Tudo é. Portanto, tudo tem algo de permanente. E aquilo que muda é porque não era. O não ser muda, mas o ser permanece. Tudo que é, é. E tudo que não é,
não é. Ou seja, tudo que não é verdadeiramente se modifica porque não é aquilo. Então, Parmênides estabelece uma discussão muito interessante, né, se opõe de maneira muito interessante, falando que as modificações são modificações da aparência, mas a essência, por exemplo, o corpo se modifica, mas a essência, que é a personalidade, que é o temperamento, que são as características, essa permanece. Então ele vai falar isso. Os cabelos podem crescer, mas cabelo continua sendo cabelo. Né? Então ele vai falar isso. E nessa discussão ele diz que, como tudo então A é igual a A, e A não pode ser B, A somente pode ser A e não pode ser B, né? Porque eles utilizam, às vezes, o raciocínio matemático. Se A é A não pode ser B. Então não pode se modificar. E, portanto, Parmênides vai dizer que se tudo é, o nada não é, porque o nada não existe. A conclusão, o nada não existe. Já que o que existe é o que é. Eu sei que essa é uma discussão, é uma colocação, o filósofo tende a discutir dessa forma, parece difícil, mas vai ficar tranquilo com o tempo. E aí a gente entra na contribuição de Platão, porque essas escolas se dividiam: aquilo que é mutável, que tudo muda, aquilo que é permanente e que permanece, né? A essência, a aparência, havia uma discussão. E aí Platão entra na contribuição, na sua teoria, tentando de alguma forma fazer uma síntese em relação a essas escolas, tentando de alguma forma colaborar com essa ordem de pensamentos, e a contribuição de Platão vai dizer que o equívoco dos filósofos foi justamente confundir o que é aparência com o que é essência. As coisas materiais no pensamento de Platão são mutáveis, tudo muda em termos materiais, né? Tudo muda. E as coisas não materiais no conceito platônico são imutáveis. Então aquilo que não é da ordem da matéria não muda. Mas aquilo que é da ordem da matéria está em constante processo de modificação. O que é imutável são as coisas não materiais. E, claro, as coisas não materiais, entre elas, aquilo que talvez é mais abordado, aquilo que é mais mencionado entre as coisas não materiais, são as ideias. As ideias, aquilo que está no plano das ideias, são, portanto, as coisas que não são mutáveis. Mutáveis aqui no sentido de não ser transformáveis, porque Platão entendia as ideias no sentido de conteúdo, tá? Não são mutáveis, não é porque eu não posso mudar de ideia, eu individualmente não posso mudar de pensamento. Mas, na verdade, para Platão, quando eu mudo de pensamento, quando eu deixo de pensar nesse copo e penso em outro copo, na verdade, eu acessei a outra ideia de copo. É como se fosse vários conteúdos. Então, quando eu penso no copo, eu acesso a ideia do copo, que existe no mundo das ideias, no eidolon, né? Então, se eu penso num outro copo aperfeiçoado, eu acesso a ideia do outro copo aperfeiçoado que tem no plano das ideias, né? Então, essas ideias, no sentido platônico, na conceituação de platônico, são estruturas não mutáveis. E o mundo material é que é mutável. Platão vai, inclusive, recorrer à matemática para dizer que um dos exemplos básicos são as fórmulas da matemática. As fórmulas da matemática continuam as mesmas. A equação de Bhaskara, a equação de Pitágoras para medir os triângulos, né? A medida dos triângulos, os vértices dos triângulos, né? Os lados do triângulo, aquilo permanece sempre, né? Um triângulo reto, por exemplo, é um triângulo reto em qualquer lugar. Não muda. O triângulo reto sempre vai ter 90 graus em um dos seus vértices. Então, não muda. Então, Platão vai dizer, por exemplo, as fórmulas matemáticas não são mutáveis, não se transformam. O que é mais forte na visão platônica do mundo são as ideias, porque tudo pode se destruir, mas as ideias não se destroem. E as ideias não se destruindo, tudo que se destrói pode se reconstruir com base nas ideias. Então, a coisa mais forte do mundo são as ideias, e não o mundo material. Um edifício pode se destruir, mas a ideia dele pode reconstruí-lo. E isso permanece não mutável. As ideias não são destruíveis como é destruível ou destrutível um edifício, um arranha-céu. Então, na filosofia platônica, o máximo da perfeição são as ideias. O máximo da perfeição das coisas. A gente tem aqui cadeira, mesa, etc., mas tem no plano das ideias
um ideal de cadeira, um ideal de mesa, para o qual a gente tenta avançar para chegar lá, né? Mas é o máximo da perfeição. E, de alguma forma, colocar isso aqui no mundo, ou pelo menos tentar aproximar no mundo desse ideal de perfeição, de alguma forma, a essência do pensamento platônico, né? Daí, ideal, idealista, essa a história, né? Essa é a história, que aí descamba para o senso comum, é um idealista, é um sonhador, etc. Por isso que eu disse inicialmente que tem um fundo de verdade e que tem origens filosóficas, mas é claro que a proposta de Platão, a proposta filosófica é mais densa, é mais complexa, é mais sofisticada do que apenas dizer que alguém é idealista porque é um sonhador. Até porque o idealista, no sentido mais, assim, humanitário, até espiritual, não é apenas um sonhador, mas é alguém que de alguma forma abraça uma visão de vida e até sofre as consequências por isso, mas a gente vai chegar lá. Um outro filósofo muito importante para a gente falar de idealismo é o filósofo que fundou o chamado idealismo alemão. É um filósofo que é muito complicado, muita gente se treme para estudar ele, bate cabeça, tem gente que foge dele, até gente que estuda filosofia diz que quer ver o cão, mas não quer ver ele. Eu estou me referindo aqui a Hegel. Hegel, filósofo alemão, o famoso filósofo da fenomenologia do espírito, obra-prima dele, obra clássica dele, difícil, densa, complicada, difícil de entender. E a fenomenologia do espírito de Hegel vai lidar com um idealismo que é o idealismo de Hegel, né? A escola, a tradição filosófica de Hegel é um idealismo chamado idealismo alemão. Aqui eu preciso esclarecer uma coisa. Fenomenologia do espírito, não pense que Hegel está falando de espírito, de espiritualidade, de manifestação espiritual, nada disso. Espírito na obra de Hegel tem a ver com consciência, tá? Não é um filósofo espiritual, ele é um filósofo materialista, inclusive, né? Um filósofo que fala sobre história, etc., cultura, mas é um filósofo materialista. O espírito na colocação de Hegel é consciência. Então o espírito da coisa é ter consciência da coisa. Veja como Kardec foi sábio quando definiu o que é espírito, o que é alma, na introdução do Livro dos Espíritos. Ele vai definindo as palavras. Por quê? Porque a palavra espírito, a palavra alma, tem vários sentidos, e foi usado vários sentidos para essas palavras, né? Possui vários significados, né? Então, espírito para Hegel é consciência, é ter consciência, né? Quando eu tomo consciência de algo, eu estou, na verdade, tomando espírito de algo, né? Daí, o espírito tem a ver com processo histórico. O espírito tem a ver com processo histórico na obra de Hegel. Então, a consciência na colocação de Hegel tem a ver com a consciência histórica do meu tempo, né? Quando eu tenho, por exemplo, noção do meu tempo, quando eu estou ciente do que está acontecendo na esfera social, na esfera política, na esfera coletiva, na esfera das relações interpessoais, eu tenho, portanto, o espírito da minha história. Daí o termo alemão, que não foi criado por Hegel, mas foi Hegel que popularizou, o termo alemão Zeitgeist, ou Zeitgeist, que significa o espírito do tempo. O espírito do tempo. O espírito do tempo tem a ver com esse paradigma do tempo, ou seja, a consciência histórica de uma época, né? Qual é a consciência histórica da nossa época? Qual é o espírito do nosso tempo? Redes sociais, mundo digital, etc. Esse idealismo de Hegel defende a ideia de que a consciência dele é uma consciência material, é uma consciência de se apropriar dos fenômenos materiais à sua volta e de assimilá-los para ter noção do processo histórico do seu entorno, tá? Então, tem a ver com isso, com a assimilação de contradições, e aqui eu vou entrar, digamos assim, na parte, grosso modo, na parte sofisticada e também conhecido da sua teoria, é que ele defende que a sociedade é fruto de um processo histórico anterior, que nós, de alguma forma, fomos nos desenvolvendo ao longo das épocas, fomos aprendendo com as gerações anteriores e fomos, de alguma forma, tendo uma espécie de devir histórico, de evolução histórica. Evolução aqui não é a evolução que a gente entende no sentido de aprimoramento, como a gente entende no espiritismo, aprimoramento moral, aprimoramento espiritual, um melhoramento. Desenvolvimento aqui pode ser desenvolvimento no sentido de melhoramento de umas coisas e pioras de outra, mas de desenvolvimento. Tá? A sociedade se desenvolve, não quer dizer que nesse desenvolvimento tudo melhora, né? Mas há um devir histórico, que é, a partir de experiências anteriores,
novas experiências, a agregação de novas experiências, e nesse devir histórico há uma espécie de dialética. Aí entramos na dialética de Hegel. Na dialética de Hegel, a sociedade evolui por contradição de quê? De ideias. Que as ideias que movem e que produzem a sociedade. E como é que produz a sociedade? Através da luta de contradições. Há contradições de ideias. O que é que acontece na sociedade? No fundo, o que acontece é uma tese, uma ideia, uma antitese ou antítese que vai de encontro, e o conflito dessas duas gera uma síntese dessas ideias. É assim o debate político, é assim a discussão no judiciário. O judiciário é o quê? É o contraditório, né? Advogado de acusação, advogado de defesa, ou defensor, ou promotor e defensor, o juiz no meio, e a síntese desse processo, através de tese, antítese e síntese, né? Então, na verdade, toda dialética, como todo diálogo, é feito de tese, antítese e síntese. Todo relacionamento interpessoal é tese, antítese e síntese. Quando eu falo tese e antítese, não quer dizer conflito no sentido só de briga, não, ou de oposição, não. Tese, uma ideia, uma antítese, que é uma outra ideia, que pode não ser oposta, mas é uma ideia diferente, e síntese dessas duas ideias. Então, para Hegel, todo o processo histórico, todo o processo de desenvolvimento passa por essas dialéticas, portanto, passa por essa dialética, portanto, passa por contradições. E à medida que a gente vai entendendo essas coisas, a gente tem o espírito da nossa época, isso é, a gente tem consciência do processo histórico dessas transformações, dessas contradições, o que significa dizer que a evolução social acontece por causa das ideias, por causa do debate de ideias. Por isso que a teoria de Hegel é chamada também de idealismo ou idealismo alemão. Não é à toa que, por exemplo, só para citar alguns autores, né, o Karl Marx, por exemplo, e o Engels se baseou na dialética de Hegel para montar a sua estrutura de pensamento, no caso do marxismo, no caso do Manifesto Comunista, da teoria do capital, da acumulação primitiva de capital, do manifesto comunista, da origem da sociedade, da propriedade privada, da sociedade de mercado, né? Da ideia do comunismo primitivo, do comunismo, e que para Marx e Engels havia essa evolução histórica através dessas contradições de Hegel, que para eles, para Marx e Engels, essa dialética acontecia na famosa luta de classes, né? A luta de classes, que é opressor e oprimido, ou classe do burguês e classe do proletariado, e assim por diante. Eu não vou entrar nessa discussão porque não é o tema, senão a gente vai desdobrar demais, mas essa, em grosso modo, é um desdobramento da dialética de Hegel, né? Há uma frase famosa atribuída a Marx, chamada "tudo que é sólido se desmancha no ar". Tudo que é sólido se desmancha no ar. Para falar que, na verdade, a fraqueza do mundo concreto em oposição à força das ideias. No humanismo e nas escolas humanistas, não há, que eu me recorde, uma teoria específica do idealismo, mas há muito idealismo humanista e também filosófico embutido nas escolas e nos sistemas filosóficos humanistas, né? Nas teorias humanistas, né? A ideia de que o humanismo diz que tornar-se humano é uma opção. Olha a ideia que se faz. Tornar-se humano é uma opção. Por quê? Porque, na verdade, ser humano é uma escolha na tradição filosófica humanista. Né? Você não é humano só porque é humano. Porque, na verdade, se você não fizer nada, se você não empregar alguma escolha, se você viver automaticamente, você não vive como humano, você vive como animal. Você, na verdade, dorme, acorda, come, faz as suas necessidades físicas, reproduz, se for o caso, procria, ou seja, o automatismo sexual, do desejo e assim por diante, mas não é uma opção, né? É um automatismo do animal, e aí nos iguala aos animais, porque o estado de natureza nos torna animais, né? Esse é o nosso estado de natureza. Tornar-se humano é uma opção, dizem os humanistas, ou seja, eu tenho que escolher me tornar humano. O que é que eles querem dizer com isso? Que para eu me tornar humano, eu preciso, de alguma forma,
elencar alguns valores que são valores do humano. Quais são os valores do humano? O raciocínio, o pensamento, a crença em determinadas coisas, a sustentação de uma ética, a consciência de mim mesmo, a consciência do outro, a alteridade, a ideia de que o outro é o outro, né? A noção de relações interpessoais é que me afasta do estado selvagem, do estado da natureza e me aproxima do estado, digamos assim, humano. Né? Eu me torno humano, escolhendo me tornar humano quando eu valorizo esses valores humanos, esses signos, esses símbolos humanos. Né? E aí a gente vê essa diferenciação que Freud também abordou na obra dele, de estado de natureza e estado de cultura. Ou seja, o ser humano é humano ou se torna humano quando entra no estado de cultura. Ele não é só natureza, ele também é cultura. Né? Então, ele é natureza e cultura, né? Porque a cultura é que vai inscrever na sociedade, nele mesmo, esse plano de ideias, esses valores. Isso é ideia, isso é idealismo. Né? A ausência total de valores simbólicos, intelectuais sobre o ser humano torna a gente animal, torna a gente selvagem. Interessante notar que na obra de Kardec ele vai dizer: existem no ser humano duas naturezas, a natureza animal com cujo corpo ele participa dessa natureza. Nós temos um corpo que tem posições e tem automatismos e tem impulsos biológicos animais. E a natureza espiritual, ele não fala humana, mas ele fala a natureza espiritual, porque pela alma que ele tem, ele também participa do mundo espiritual e, portanto, ele tem uma natureza espiritual. Mas cabe a ele, olha a escolha, cabe a ele desenvolver a sua natureza espiritual para enfraquecer a animal, ou se fixar na sua natureza animal e se afastar da sua natureza espiritual, né? Enfraquecer a sua natureza espiritual. Olha a escolha, né? Que é o que os humanistas falam. Né? Então, é muito interessante esse conjunto de ideias, e aí a gente entra na ideia do idealismo e no utilitarismo. E aqui a gente precisa também falar nisso. Né? No utilitarismo existe o foco na utilidade imediata das coisas. Né? Então, por exemplo, eu quando sou utilitarista, do ponto de vista filosófico, o utilitarismo é o oposto do idealismo. Idealismo é uma coisa, utilitarismo é outro. São duas visões de mundo. O utilitarismo é o seguinte: eu tenho foco naquilo que é útil, naquilo que me dá algum retorno útil imediato. No idealismo, não. No idealismo, o foco está no sentido daquilo que se faz. Eu faço as coisas porque aquilo tem um sentido para mim de alguma forma. Né? No idealismo, há um caráter transcendente. Quando eu falo transcendência, não é só espiritual, não. Transcendência tem a ver com transcender. O que é transcender? É superar a mim mesmo, sair de mim mesmo. Quando o indivíduo, por exemplo, está tocando piano e ele supera-se ali no piano, ele está transcendendo. Porque já não é só ele, é ele e o piano. Ele e o piano são uma coisa só. Ele já faz parte do piano, né? E o piano faz parte dele. Ele é a música ali. Então não é só ele, ser humano. É ele pianista, é ele que alarga ele mesmo. Então toda vez que a gente supera a gente mesmo, que a gente supera os nossos limites, a gente está transcendendo. Então nesse sentido, o idealismo sempre pressupõe um caráter transcendente, mesmo que seja uma transcendência humana. Não precisa ser uma transcendência religiosa. Isso é um caráter de aperfeiçoamento, um caráter de melhoria nas coisas. Então eu faço as coisas não pelas coisas em si, pelo benefício imediato, pela utilidade imediata que as coisas vão me dar, mas porque eu acredito naquilo. Porque eu acredito que aquilo faz sentido. Porque aquilo pode fazer sentido na vida das pessoas. Então eu posso ser um vendedor de copo, que eu não estou nem aí para o copo, não quero nem saber, eu faço apenas porque eu quero ganhar dinheiro. Então eu fabrico copos. Não me importa se o copo é perfeito, se o copo é de qualidade, se eu posso melhorar o copo porque o cliente vai gostar mais, afinal eu posso fazer um copo melhor, mais durável, mais resistente, ou um copo que seja melhor para o cliente usar, a experiência seja melhor de segurar o copo, etc. Ou eu posso até me preocupar com isso, não, eu vou fazer um copo melhor, mas não porque o cliente vai gostar, porque vai ser bom para a vida do cliente, mas porque o cliente vai gostar, vai me pagar mais e vai comprar mais na minha mão. Então, esse é o utilitarismo, é a utilidade imediata. Né? O idealista vai dizer, não, eu tenho que ganhar dinheiro, claro, porque eu tenho que me manter, mas eu acredito nisso. Eu acredito que posso fazer copos que tornem a vida das pessoas mais fácil.
né, que torne a vida das pessoas melhor. A experiência de beber água nesse copo aqui que eu vou fazer é uma experiência melhor. Eu vou contribuir. Esses são valores que não é o valor imediato, né? Então, isso a gente tem em várias expressões, tá? Em várias expressões. Se eu acredito na bondade, se eu acredito no amor, eu sou, de certa forma, idealista, eu tenho idealismo nesse sentido. Todo idealista, ele confia e ele se alimenta de abstrações, de coisas que não são palpáveis. Tudo que é sólido se desmancha no ar. Ou seja, coisas que não são concretas, mas que têm uma força impressionante, né? Impressionante. Porque, se a gente for parar para pensar, sem valores, esses valores abstratos, nem existiria sociedade. Pare para pensar comigo. Quando todas as nações da Terra, todos os países da Terra estruturaram as democracias no mundo, eles tinham na mente uma ideia de democracia. Essa ideia de democracia é uma ideia perfeita. A democracia na Terra, os políticos, os sistemas políticos do mundo são perfeitos? Não são. Mas foram criadas os sistemas democráticos pensando nessa democracia perfeita. Isso é o idealismo. Isso é o idealismo, né? Essa é a ideia. Ou seja, tem valores que me movem para contribuir com o mundo, né? E com base nesses valores, ainda que esses valores talvez sejam impossíveis de alcançar. Talvez essa ideia da democracia perfeita seja impossível de chegar lá de maneira plena. Totalmente, né? Mas sem valores não há mundo material, porque muita coisa do mundo material foram construídas à base de crenças, de valores, né? Que aquilo poderia ser bom, etc, né? Então, nós temos isso. O que não quer dizer, eu estou citando a política, mas o que não quer dizer é que na política a gente tem idealismo, quase sempre. Aqui eu estou falando dos políticos, tá? Das personalidades públicas, com algumas exceções, quase sempre não há idealismo na política. Quase sempre não há utilitarismo. Qual é o utilitarismo? Eu quero me manter no poder. Eu quero me reeleger. Eu quero, no próximo mandato, conquistar votos e continuar no poder. Independente a legenda que eu vou escolher, independente da plataforma política que eu vou eleger. O que é que está na moda aí? Está na moda incentivar, sei lá, casa de repouso de idosos, então eu vou dar verba para isso, porque isso vai me angariar a volta. O que é que está na moda? Casa de pet, casa de animal, incentivar isso? Então eu vou agora... Então isso acaba... Então a cada período eu me acomodo àquilo que a sociedade quer para me manter no poder. Mas eu não estou no poder porque eu tenho determinados valores, eu acredito em determinados valores, e nesses valores eu creio de tal forma que eu sustento esses valores porque eu acho que esses valores vão transformar a sociedade. Quase sempre, com algumas exceções, não existe político assim, né? Tem as exceções louváveis, mas quase sempre não existe políticos por idealismo ou por ideologia. Existe, na verdade, um utilitarismo de poder, um utilitarismo de querer se perpetuar no poder, como eu falei, né? Um utilitarismo de dominação, né? Educação, por exemplo. É difícil a gente pensar em educação sem idealismo, né? Porque a educação, educar é um gesto de idealismo, né? Eu acredito, eu tenho esperança que aquela educação vai produzir alguma semente. Aliás, não só a educação, criar filhos. Quando eu crio filhos, eu estou sendo idealista, porque criar filhos é uma atitude de esperança. A gente não sabe se vai dar certo. A gente tenta educar, tenta orientar, tenta conduzir, tenta direcionar, encaminhar, ensinar valores, mas aquilo é uma atitude de esperança. A gente não tem garantia. A gente não tem certeza. É um investimento que a gente não sabe se vai ter volta. E quando eu falo volta, não é volta financeira, não. Né? Se vai ter realmente resultado, porque não depende só da gente. A agricultura... Plantar é um gesto de idealismo, é uma esperança. A gente não sabe se o que eu vou plantar vai dar, né? Se vai ter alguma praga, se vai ter chuva, se vai ter alguma intempérie no clima que não estão no meu controle. A psicologia chama o idealismo ou ideal de meta. Para a psicologia, que é a ciência do subjetivo, do interior dos sujeitos, a psicologia não vai enfatizar, pelo menos de maneira contundente, as questões coletivas, as questões político-sociais, né? Mas o foco maior da psicologia é no sujeito, na experiência individual, digamos assim. E no caso da psicologia,
vai se tentar estudar o que é que repercute, quais são os efeitos do ideal que os sujeitos têm, que é chamado muito de meta psicológica, né? Que é essa coisa de que alguma coisa que faz sentido para mim, que me move, que tem alguma repercussão. O ser humano é um animal simbólico. E nesse animal simbólico, ele coloca sentido nas coisas, ele atribui sentido às coisas. Se ele não consegue ver sentido em nada, ele normalmente adoece. Ele se esvazia demais, ele deprime, ele fica angustiado. Então, as metas dão sentido para a vida dele. As metas dão sentido para a vida humana. Né? Eu crer em alguma coisa, mesmo que aquela coisa não seja impossível de alcançar, mas ao crer em alguma coisa, eu levo aquelas coisas adiante. Eu levo a vida adiante. A vida tem um significado, portanto, eu tenho disposição para levar adiante. É porque eu acredito naquelas coisas, mesmo, repito, que aquelas coisas não sejam verdadeiras, ou mesmo que aquela meta que eu tenha, eu nunca vou alcançar. Mesmo que eu nunca vá alcançar determinada meta, o importante não é alcançar, é que enquanto eu tenho essa meta me move. Essa meta produz subjetividade nossa, produz riqueza subjetiva, faz a gente se movimentar no mundo, faz a gente buscar, faz a gente caminhar, né? Então, a falta de sentido da angústia. Agora, eu preciso falar isso, inclusive, em período de pandemia, o excesso de sentido também traz problema, tá? Se eu tenho sentido demais, se eu começo a ver sentido demais nas coisas, eu vou achar que o Covid tá aí para matar todo mundo, eu vou começar a achar que é um castigo de Deus, eu vou achar que tem alguma coisa por detrás daquilo, que o vírus quer me pegar, que alguém que coça o nariz é porque já está de Covid e está me contaminando. Se eu vejo sentido demais nas coisas e começo a me conectar, eu entro também numa estrutura paranoica, que é bem estudada pela psicanálise, né? Uma tendência paranoica. E eu fico com ansiedade, eu fico com interpretações de perseguição, que é muito ruim. Mas, de maneira geral, com uma dose de equilíbrio, as metas movem a criatura humana. Foi as metas que moveram os grandes homens e mulheres para frente. E que fizeram eles, inclusive, pagar um preço alto por conta das ideias que eles acreditavam, né? E quando eu falo isso, não é só na religião, não. Quando eu vejo um Semmelweis, por exemplo, na asepsia, dando a vida e sacrificando a própria vida, inclusive, em contribuição para a ciência médica, quando eu vejo um Pasteur na microbiologia, quando eu vejo uma Marie Curie, né, descobrindo a radioatividade, oferecendo esses inventos maravilhosos que hoje é tratamento de câncer, e ela própria sendo queimada, toda queimada pela radioatividade, uma idealista. Quando eu vejo esses homens e mulheres, né, eu me lembro de Thomas Edison, né, que antes de inventar a lâmpada, ele chegou a tentar 700 vezes, 700 tentativas ele fez e não conseguia colocar o filamento ali para produzir ali a iluminação incandescente, né? E um dos seus discípulos, um dos seus alunos, disse assim: professor, a gente já está vendo que isso não vai dar certo. A gente já tentou de tudo que é jeito e não está dando certo. Você já não percebeu que não vai dar certo essa experiência? E ele disse, pelo contrário, a gente já tentou 700 vezes. Já vimos 700 caminhos que não dão certo. Tentou mais 2 vezes e descobriu a lâmpada. Então, e ofereceu a lâmpada ao mundo. Esse é um idealista. Quando eu vejo um Mozart morrendo de miséria, a família passando necessidade, com dificuldades econômicas, sabia administrar mal o dinheiro também, com problemas de saúde, levando a sua música maravilhosa para o mundo, Chopin, né, vomitando sangue porque era tuberculoso no piano e compondo as melodias maravilhosas. São idealistas. São pessoas idealistas que levaram os seus ideais adiante na arte, na música, né? na cultura, na filosofia. Sempre temos idealismo. O idealismo, do ponto de vista psicológico, move a pessoa. Né? Eduardo Galeano, esse grande escritor, ele tem uma metáfora interessante a respeito da meta e do ideal. Né? Ele vai dizer que o ideal ou a meta é como se fosse a linha do horizonte no oceano. Né? Quando a gente vai para a praia, que a gente vê aquela linha do horizonte, né? E aí ele diz, a gente tenta caminhar, e quanto mais a gente caminha, mais ele se afasta. A gente dá 10 passos, ele dá 10 passos para trás. A gente dá 1000 passos, ele dá 1000 passos para trás. E aí ele pergunta, para que serve então essa linha do horizonte que eu caminho, cada vez que eu caminho, eu nunca vou encontrar? E ele mesmo responde, é justamente para isso, para que eu possa caminhar. Não é para eu alcançar ela, mas para que eu possa caminhar. Né? Essa é uma metáfora bonita, que de alguma forma é Deus, né? Deus é essa linha do horizonte. Quanto mais eu caminho e me aproximo dele, mais ele está distante, porque Criador e criatura nunca se comparam. A criatura nunca vai se igualar igual ao Criador.
Mas para que serve essa distância? Para que eu possa caminhar, para que eu possa chegar mais adiante, né? Então, mas do ponto de vista aí cristão, o que é que eu posso dizer em relação ao cristianismo e ao espiritismo? Allan Kardec tem um texto primoroso sobre idealismo do ponto de vista filosófico. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, muita gente lê e não percebe. É o texto O Ponto de Vista. Kardec vai dizer que as ideias que a gente tem afetam a nossa visão de mundo, e a nossa visão de mundo, a depender da visão de mundo que a gente tem, isso afeta o nosso estilo de vida. Toda forma de ver o mundo afeta a nossa forma de funcionar no próprio mundo. E a gente funciona de maneira diferente. Se eu tenho uma visão otimista do mundo, isso afeta o meu estilo de vida. Se eu tenho uma visão pessimista, isso afeta também o meu estilo de vida. A depender do estilo de vida que eu tenho, a visão de vida de mundo que eu tenho, isso vai afetar profundamente o meu modo de ser. É isso que Kardec vai discutir nesse texto maravilhoso chamado O Ponto de Vista. E ele vai dizer que aquele que é espiritualista, aquele que é espiritual, ele vê a vida material como uma experiência, mas ele não se aborrece tanto, porque ele sabe que ele não é do mundo, ele está temporariamente no mundo, ele está de passagem em transitoriedade pela vida física. Então a vida física tem um sentido, tem um significado, mas não tem um significado exagerado, por exemplo, de alguém que é materialista e que só acredita nesse mundo material. Kardec vai dizer, inclusive, que aquele que é materialista se agarra, como ele só acredita, só visualiza esse mundo, ele se agarra a esse mundo, ao mundo material. Então ele é muito mais apegado, muito mais aprisionado, muito mais sufocado pelo mundo material, porque é isso que ele tem. E ele tem medo de perder isso. Então ele tem medo de perder a vida física, ele tem medo de perder as coisas. Kardec vai dizer, se assemelha a uma criança que acredita que toda a sua vida está resumida naqueles seus brinquedos. E se agarra nos seus brinquedos, o materialista. O espiritualista, de maneira geral, claro que Kardec não está falando do espiritualista fanático, religioso, que é religioso só de convicção, mas dos sentimentos não. Mas está falando de maneira geral, o espiritualista é aquele que vê a vida material que tem importância em termos de aprendizagem, mas sabe que a finalidade é uma meta mais distante, é uma linha do horizonte mais distante, que é a vida espiritual. Portanto, as coisas do mundo material não aborrecem tanto, não fazem sofrer tanto, não fazem ele se angustiar tanto, porque ele tem uma perspectiva maior, ele tem uma perspectiva mais grandiosa, que é uma perspectiva espiritual. Kardec, nesse texto, está discutindo resiliência. Ele está dizendo para nós que o sujeito que tem uma visão de mundo melhor tem mais resiliência, tem mais flexibilidade, tem mais capacidade de resistir e até de se adaptar às coisas. Jesus, no seu evangelho, falava, meu jugo é suave e meu fardo é leve. O que é que Jesus quer dizer? Ele não está dizendo que vai tirar os nossos problemas. Ele está dizendo que os problemas continuarão os mesmos. Mas quando o jugo é suave, quando o fardo é leve, a nossa visão dos problemas é que muda. A gente tem uma visão e uma compreensão dos problemas totalmente diferente. Então o que Kardec discute no texto é que o ponto de vista espiritual, gerando valores espirituais, faz a pessoa ter uma visão de mundo e uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor, uma saúde mental melhor. E aí a gente passa a examinar o idealismo cristão, para conectar com o chamado idealismo espírita, porque o que eu citei aqui no texto de Kardec tem a ver com como Kardec aborda a questão filosófica do idealismo. Agora vamos ver a questão religiosa do idealismo, né? Ou a questão humana do idealismo, a questão espiritual do idealismo. O idealismo cristão pode ser resumido bem numa colocação que o pastor protestante Rodrigo Silva fez. Ele é um estudioso de arqueologia bíblica, eu gosto muito dos comentários dele, e ele colocou uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte, que quando ele estava estudando o cristianismo primitivo, o chamado paleocristianismo, o cristianismo primevo, o cristianismo que nós estudamos também, nós espíritas, ele como estudioso, ele ao se debruçar sobre aqueles discípulos diretos do cristianismo inicial e da própria mensagem do Cristo, quando eles viram aqueles discípulos apóstolos e também os discípulos dos apóstolos que iam ao circo máximo, mulheres, crianças, idosos às vezes, né, serem transformados em tochas vivas, queimados vivos ou jogados em leões para serem devorados de maneira cruel ou trucidados pela carnificina dos gladiadores, né, inicialmente no circo máximo, mais tarde no Coliseu de Roma. Rodrigo Silva vai dizer, ou esses homens eram muito loucos, porque o Império Romano, quando recebia esses sujeitos, eles só diziam assim, você nega a sua visão de mundo, você nega a sua visão cristã de mundo, se você negar, a gente liberta você.
E esses sujeitos diziam não nego não, prefiro morrer. E eles iam levados para morrer, porque naquela abordagem de Roma era o seguinte: você precisa negar. Se você negar, se você falar, mesmo que seja de boca e por dentro você acredite, a gente aceita. Mas aqueles homens e mulheres preferiam não negar, não ter a covardia moral de dizer que não acredito mais não, eu deixo para lá o cristianismo. Não conseguiam conviver com isso, de mentir, né? Como se estivesse traindo alguém ou traindo o ideal. O que é que eles diziam? Não, prefiro morrer. Homens, mulheres, crianças, idosos iam para a arena, apenas porque não queriam abjurar, ou seja, não queriam renegar, pelo menos de boca, aquela fé, aquela convicção. Rodrigo Silva vai dizer: ou esses homens e mulheres, essas pessoas eram muito malucas, eram muito doidas para sacrificarem suas vidas por isso, ou então o que eles ouviram, o que eles aprenderam, o que eles tiveram a oportunidade de entrar em contato foi tão forte que era mais importante até do que a vida no corpo, do que a vida física. Que eles não tinham condição e não tinham nenhuma disposição em abandonar aquilo, em abrir mão daquilo, mesmo se a consequência fosse perder o corpo físico, fosse perder a vida. Era melhor perder a vida do que perder aquilo, porque aquela mensagem, aquele conjunto de ideias, aquilo que eles ouviram, aquilo que eles ficaram impactados, era mais importante do que a própria vida física. Esse é um idealismo. Esse é um idealismo cristão. O espiritismo, a proposta do espiritismo é reproduzir, recuperar esse idealismo cristão original. Não o cristianismo da Idade Média, não o cristianismo institucional, não o cristianismo das guerras religiosas, o cristianismo da reforma contra a reforma, das cruzadas, da Inquisição, mas esse cristianismo original, esse cristianismo vivido por aqueles homens e mulheres, por aquelas pessoas que modificaram a sociedade do seu tempo, mesmo que sacrificando as suas vidas e com o sangue das suas próprias vidas, né? Então, a força das ideias. O espiritismo tenta recuperar essa mentalidade. É claro que ninguém, ou pelo menos grande parte de nós, por convicção religiosa, não morre como morria naquela época, né? Mas há um preço sempre a pagar, né? Pela força das ideias que cada um carrega. Toda ideia tem um preço a pagar. Se você decide ser uma pessoa do mal, ser uma pessoa reacionária, no sentido aqui negativo da palavra, né? Uma pessoa reativa, você, de alguma forma, tem um preço a pagar para isso. Mas se você também decide ser uma pessoa do bem, uma pessoa voltada para valores éticos, você também tem um preço a pagar por isso, né? Então, a força das ideias. O Espiritismo vai falar isso. Inclusive, na conclusão do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai dizer o seguinte: a força do Espiritismo não está nos fenômenos mediúnicos, não está nos fenômenos espirituais, não está nas sessões espíritas e dos transes dos médiuns. Está na força da sua filosofia. Há muita gente que participa de sessão mediúnica, participa de sessão espírita, participa de reuniões mediúnicas, vê os espíritos se manifestando, se comunicando e saem acreditando menos ainda. Saem sem acreditar. Ou apavorados, porque não entendem o que é que está acontecendo, então saem surpresos, ou saem, já não acreditavam, acham que aquilo ali é um espetáculo, aquilo ali é uma espécie de palhaçada, uma espécie de teatro, e que não entendem nada, porque não conhecem as ideias e a teoria, o mecanismo por detrás do fenômeno. Da mesma forma que alguém que entra num laboratório de química, que não sabe nada de química, vai achar tudo aquilo ali interessante e engraçado. E pode misturar H2O, que é água, com H2SO4, que é ácido sulfúrico, e provocar, inclusive, um acidente. Então, a força das ideias, né? Kant, que também é um filósofo cuja teoria tem muito conteúdo idealista, Kant dizia o seguinte: me apresente ideias. Não me apresente fato concreto, não. Não me apresente uma prova, porque fulano fez isso, porque Beltrano fez isso, porque essas coisas mudam. Essas coisas mudam. Não me apresente exemplos práticos, não, porque esses exemplos práticos podem ser exemplos pontuais que depois vão mudar. Me apresente suas ideias, me apresente a coerência das suas ideias, porque eu só aceito se os argumentos que você utilizar sejam argumentos coerentes. Força das ideias, né? Kant, que viveu antecipadamente antes de Allan Kardec, não pôde viver para ver Allan Kardec ilustrar isso na experiência da obra espírita,
quando Allan Kardec vai falar que espiritismo e lógica, espiritismo e razão, espiritismo e coerência têm que andar de mãos dadas. E que só aceitamos princípios fundamentais se passar pelo crivo do bom senso, pelo crivo da coerência, e que não seja refutado, inclusive, pela ciência. E que tudo aquilo que a ciência comprovar e confirmar, se é um erro nosso, o espiritismo se adaptará, se atualizará e corrigirá esse erro, porque caminha de mãos dadas com a ciência. Aceita tudo aquilo que a ciência comprova e confirma, mas não se detém onde a ciência para, porque enquanto a ciência estuda os fenômenos materiais dos efeitos, o espiritismo mergulha nas causas anteriores. O espiritismo tem uma linguagem clara, portanto, na sua linguagem clara, ele dá para nós uma clareza mental. E essa clareza mental de entender, por exemplo, as parábolas de Jesus, o texto bíblico, que às vezes é um texto muito confuso. O texto bíblico tem símbolos difíceis. Nem todo mundo entende o texto bíblico. O Espiritismo explica, por exemplo, o sentido de determinadas passagens. Isso deixa a coisa mais clara para a gente entender, por exemplo, o que Jesus disse, o que Jesus quis falar. E, de alguma forma, também agir de acordo com aquele ensinamento. Hoje nós temos um conteúdo espiritual que mesmo o apóstolo Paulo não tinha. O apóstolo Paulo, quando vai falar sobre, por exemplo, o corpo espiritual, ele fala, eu conheci um homem que não sei se no corpo, fora do corpo, Deus é que sabe, não sei direito. Ele não tinha noção do perispírito, por exemplo. Ele não tinha noção do conhecimento do perispírito, como não tinha noção das leis que regem, por exemplo, o fenômeno mediúnico como nós. Então ele fala dentro do espírito, claro que era um homem iluminado, que acessou o mundo espiritual e assim por diante, mas hoje a gente tem uma clareza de ideias, uma clareza de linguagens, isso dá uma clareza mental e, portanto, dá uma clareza de também como a gente vai se comportar. Porque o cristianismo também sofreu muita confusão, porque não havia clareza entre os religiosos. Os religiosos não sabiam o que era realmente o cristianismo. Essa era a luta dos teólogos. É por isso que Martinho Lutero, quando fez a reforma, inicialmente a proposta da reforma era reformar o cristianismo, isso é, voltar para as bases originais. Porque ele ficou horrorizado quando ele teve o título de doutorado em teologia, doutorado em filosofia, e nunca tinha lido o evangelho, porque o evangelho era proibido, só os padres, os seus superiores tinham acesso. E em latim. Só que ele tinha um amigo que era de uma biblioteca, ele pegou esse amigo e conseguiu os originais dos evangelhos. Quando ele leu os evangelhos e comparou com os livros que ele conhecia dos teólogos, ele disse, isso daqui está muito diferente. O evangelho não tem nada a ver com esses livros desses religiosos. E aí ele se revoltou no bom sentido, rompeu com a tradição romana medieval, o romanismo católico medieval daquele momento, e inaugurou a reforma protestante. A ideia era isso. Mas caiu nos mesmos erros mais tarde, né? O próprio movimento reformista da época, mais tarde, depois de Calvino e dos discípulos de Lutero, caíram nos mesmos equívocos, com guerra religiosa e a confusão teológica que não dava clareza e simplicidade para entender o que é que realmente é a proposta do Evangelho de Jesus. Cada teólogo, cada sacerdote, cada autoridade religiosa dizia uma coisa: o Espiritismo apresenta uma clareza comportamental. A partir da clareza das ideias, de falar de maneira clara, simples, objetiva, já não precisamos mais das metáforas, das parábolas, pelo menos não no sentido oriental do termo, né? De ensinar por metáforas, já podemos explicar as coisas, entendê-las de maneira integral. E para concluir o nosso comentário, lembro-me de uma história que está no livro O Espírito da Verdade, Psicografia de Chico Xavier, uma história que foi narrada pelo espírito Hilário Silva, que ilustra muito bem a força desse idealismo espírita. É uma mensagem intitulada Há um Século, onde Allan Kardec, Hilário Silva ilustra que estávamos no ano de 1860, portanto 3 anos após a publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos, né? E nesse período, em 1860, mês de abril, né, havia, portanto, muito frio, inverno na França, fazia muito frio, e Allan Kardec, o codificador, Hilário Silva apresenta, né, o cenário. Allan Kardec, o codificador, estava exausto, estava muito cansado. Esse período foi um período muito difícil para ele, né? O Livro dos Espíritos havia sido publicado, ele estava publicando a Revista Espírita, o trabalho na Sociedade Espírita de Paris, havia muitas lutas, muitos desafios, ele estava sendo alvo de muitas pedradas, objeto de muitos ataques, ataques às vezes muito pesados, né? A sua vida estava ameaçada, um parente seu quase o levava à falência financeira,
impondo ele trabalhar naquela idade já avançada, trabalhar já velho, né, como educador, inclusive. Ele estava muito cansado, estava exausto, né? E às vezes o excesso de cansaço gera o perigo de a gente cair no desânimo, né? O cansaço excessivo faz a gente correr o risco de cair no desânimo. Não é necessariamente automático a gente cair no desânimo, mas o cansaço demasiado predispõe a alma a tombar no desânimo, caso ela vacile. E ele estava realmente excessivamente exausto. Estava realmente muito cansado, acabrunhado, e apesar de toda a consolidação da obra espírita, havia muitas lutas ainda, havia muitas dificuldades. E ele tentava ali reunir as forças, pensava nos problemas financeiros que ele estava passando, dinheiro escasso, a obra gigantesca dos espíritos, ele tirava do próprio bolso para publicar a obra espírita, a pressão de tudo que é lado aumentava. Ele recebia muitas cartas de críticas sarcásticas, de ameaças de tudo que é jeito. As cartas se avolumavam à sua mesa e ele tinha a nobreza moral de respondê-las todas, nunca atacando os seus opositores. E estava quase desalentado. Era um espírito de escola, de fibra, portanto não chegava a cair no desânimo. Mas o desânimo estava rondando ele, estava quase desalentado. Quando a esposa dele, Madame Rivail, né, a doce Amélie Gabrielle Boudet, chegou perto dele e entrega a ele uma encomenda. A encomenda havia chegado, o carteiro dos Correios havia acabado de entregar a encomenda. Ele pega a encomenda e abre ali o embrulho daquela encomenda e logo quando ele abre tem uma carta. Ele pega a primeira carta e a carta diz assim: Senhor Allan Kardec, respeitoso abraço. Com a minha gratidão, eu remeto a você esse livro anexo para que você tenha ele como um presente de gratidão e, ao mesmo tempo, um marco histórico na vida das pessoas. E aí começou a contar a sua história. Eu sou uma pessoa que vivo aqui em Paris, trabalho em tal lugar, etc. E quando jovem, sou jovem ainda, mas muito jovem, há cerca de 2 anos, eu me casei. Me casei e a companheira se revelou a minha parceira, a minha amiga, a minha companheira de vida. Mas ainda muito jovem, ela experimentou uma enfermidade fulminante, uma doença cruel, pesada, que a levou à morte de maneira muito rápida. Meu desespero foi indescritível, me senti condenado e desamparado ao extremo, afinal, homem jovem, viúvo, portanto com necessidades afetivas e ao mesmo tempo com as dores do luto, os sofrimentos inenarráveis. Não tinha confiança em Deus, não tinha uma filosofia religiosa que pudesse me consolar e me confortar, abraçar alguma coisa que me sustentasse, e resolvi seguir o caminho de tantos outros pela fatalidade de acabar com a minha própria vida, de exterminar com a própria vida física. A prova da separação de minha mulher me venceu, e eu então planejei o meu suicídio. Faltava o trabalho, estava desorganizado em relação à minha vida, e um dia fui até a Ponte Marie e ali eu, portanto, organizei o meu suicídio. Quando eu sentei no parapeito da ponte para me atirar, já profundamente decidido, numa madrugada que corria alta, quando coloquei os pés no parapeito, já para fora da ponte, portanto, na direção do rio, eu senti algo cutucar nas minhas pernas que caiu. Eu então peguei e quando olhei, era um livro. O Livro dos Espíritos. E eu abri o livro e li uma parte que falava sobre desgosto da vida e suicídio. E aquelas informações me chocaram. Aqueles raciocínios, aquelas ideias me afetaram profundamente. Aquilo ali me fez pensar. E como eu ia me suicidar, naquele momento, não custava nada ler um pouco mais. Afinal, qual é a diferença de me suicidar agora ou daqui a 5, 10, 20 minutos? E li, devorei a obra. E aquela obra levantou o véu de uma coisa que eu não sabia. Me descortinou com clareza uma perspectiva de vida totalmente diferente. A partir dali, eu já era um outro homem. Voltei para casa.
e depois de devorar todo o livro, eu olhei no frontispício do livro, porque tive curiosidade de saber por que aquele livro estava ali, alguém deixou ali. E quando eu olhei no frontispício do livro, eu vi a colocação, uma espécie de dedicatória e ao mesmo tempo de testemunho, de declaração de alguém que dizia assim: essa obra salvou minha vida e por isso eu deixo aqui na ponte, porque eu estava querendo me suicidar. E deixo aqui na ponte, portanto, porque eu estava querendo exterminar a própria vida. E, portanto, deixo aqui na ponte essa obra porque ela salvou a minha vida. E se você pegou essa obra agora, está desencantado como eu estava, vai salvar também a sua. Tenha um bom proveito e leia. E aí o missivista da carta, o escrito da carta, dizia: abra agora o livro e veja a dedicatória que eu coloquei. Ele então retira, abre o livro dos Espíritos, estava lá no frontispício, né, antes da introdução, com o título da obra, tinha assim: essa obra salvou minha vida, leia e faça bom proveito. A. Lohan, o nome do autor. E embaixo tinha assim: salvou a minha vida também, Joseph Perrier, que era o autor daquela carta, que escreveu assim: salvou a minha vida também, Deus abençoe as almas que cooperaram na sua publicação. Hilário Silva conta, e essa história não está na tradição da biografia de Kardec, Hilário Silva trouxe do mundo espiritual, Hilário Silva conta que após aquela leitura daquela carta providencial, o professor Rivaio, Allan Kardec, experimentou uma nova luz, o idealista, uma nova luz a banhá-lo por dentro. Pode desanimar um pouco, mas o idealista se renova facilmente. Aconchegando o livro ao peito, raciocinava não mais agora de forma cansativa, praticamente o cansaço desapareceu. E ele abraçava aquele livro dos Espíritos. Era preciso continuar, pensava ele. Desculpar as injúrias, abraçar o sacrifício e desconhecer as pedradas. Diante do seu espírito, escreve Hilário Silva, turbilhonava o mundo necessitado de renovação e consolo. Allan Kardec então se levantou da poltrona, abriu a janela na sua frente, contemplou a via pública de Paris, aquele frio, os operários que passavam para cá e para lá, as mulheres do povo, a população, crianças, velhos, etc. O notável obreiro da codificação da grande revelação espiritual respirou profundamente aqueles ares de Paris, foi até a sua mesa, pegou uma caneta, sentou e começou a dar prosseguimento ao seu trabalho, naquilo que seria, mais tarde, 1861, a obra O Livro dos Médiuns. Um ano depois, ele estava na elaboração do Livro dos Médiuns. Né? E mais tarde, 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. Diz Hilário Silva que quando ele começa a escrever, no começo da escrita, ainda ele tem lágrimas que caem um pouco dos olhos, que ele enxuga com o lenço. E era ali o grande herói dando continuidade à sua batalha. O idealismo espírita sintetizado, portanto, nessa história maravilhosa. É isso, meus amigos. Um abraço a todos. Um abraço à Sociedade Espírita Beneficente Vinha de Luz. E até a próxima, se Deus quiser. Muita paz.